Oi, gente, que alegria poder chegar até você para apresentar uma mensagem da Palavra de Deus. Na verdade, a mensagem que você vai assistir agora, ela foi pregada em um dos nossos cultos na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Jardins, em Aracaju, no estado de Sergipe. E você é muito bem-vindo a esta nossa programação, independente do seu credo religioso, seja você crente, católico, espírita, ou você que não tem nenhuma religião. O que importa é que você separe alguns minutos para ouvir da palavra de Deus. E é esta palavra que pode transformar a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que permite esta ação do Espírito Santo em suas vidas. Se você quiser adquirir esta mensagem, ela pode chegar aí na sua casa a partir do momento que você entra em contato com a gente. Você pode telefonar para o número que está aparecendo no seu vídeo, ou então entrar em contato através do e-mail, e com muito prazer nós estaremos tendo esse contato com você, fazendo esta mensagem chegar aí e abençoar a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos, portanto, assistir essa mensagem, que na verdade ela é a mensagem de um dos nossos cultos. Às quintas-feiras nós temos 3 cultos. Aos domingos são 4 cultos. Portanto, as imagens que você vai assistir, ela corresponde a um dos nossos cultos. Vai ser um prazer um dia recebê-lo aqui conosco. No final da mensagem eu volto para o nosso momento de oração. Até lá. Esta é a 5ª semana dessa sequência de mensagens. Durante as 4 primeiras semanas, o que foi ministrado sobre as nossas vidas foi sobre os inimigos do nosso potencial. Os empecilhos que colocam, ou que se colocam na nossa caminhada rumo a essa vitória máxima. Quais são esses empecilhos? E eu lembro que a última vez que o pastor colocou aqui mesmo na tela, todos eles listados, eu lembro que dávamos para observar que a maioria daqueles inimigos, eles eram internos, eles não eram externos. Alguns daqueles inimigos, eles eram externos, mas a maioria era coisa que a gente tinha que conviver com o que estava aqui dentro. E aí é que temos um problema. Por quê? Porque na maioria das vezes também nós não conseguimos enxergar. E são lutas internas que nós não conseguimos às vezes enxergar como inimigos. Às vezes estamos tão acostumados a lidar com determinadas situações da nossa vida que não imaginamos que aquilo está atrapalhando a nossa caminhada rumo à vitória. Nas 4 primeiras semanas foi assim que Deus ministrou, nos alertando, abrindo os nossos olhos para enxergarmos os inimigos do nosso potencial. Hoje, na 5ª semana, nós vamos mudar um pouquinho o assunto e não falaremos mais sobre os inimigos do nosso potencial. Mas agora, e também o pastor vai continuar ministrando nas próximas semanas, sobre os amigos da nossa vitória. E hoje nós falaremos sobre o primeiro e falaremos somente sobre ele. Estávamos falando sobre os inimigos e empecilhos. Hoje, o que Deus vai ministrar ao nosso coração é sobre este nosso grande aliado,
o aliado da nossa vitória máxima. E o primeiro aliado é o olhar interior. É a forma que nós nos enxergamos. Esse é um dos principais olhares, o nosso olhar. Porque, sabe, meu irmão, as pessoas nos olham, Deus nos olha, mas o mais importante para o ser humano é como este ser humano está se enxergando. Porque preste bem atenção que eu vou lhe dizer, Deus pode estar dizendo para você durante toda a sua vida que você é capaz, que você pode, que você vai alcançar, que você tem força, que você é valente. Se você não enxergar isso dentro de você, a palavra do próprio Deus vai ser em vão. Deus, ele pode enviar um anjo para lhe dizer isso. Se você não acreditar, olhando para dentro de si, daquilo que Deus já colocou dentro de você, pode ter certeza que até um anjo de Deus falando para você, isso será em vão. A gente vê isso naquele episódio de Gideão. Fazia 40 anos que o povo sofria nas mãos dos midianitas. O povo plantava, o povo cuidava do gado, e na hora de usufruir do resultado desse trabalho, a palavra diz que vinham os midianitas, que eram inimigos e ladrões, e roubavam tudo. E durante 40 anos na vida daquele homem chamado Gideão, a história da sua família tinha sido essa: trabalhar, plantar, não para usufruir, mas para outro roubar. E Gideão já estava tão insatisfeito com isso, que ele tinha plantado uma lavoura de trigo e estava na hora de usufruir. Ele já estava com tanto medo de nessa hora ser roubado, que a palavra diz que ele pegou o trigo e ao invés de malhar o trigo para fazer tudo aquilo que se fazia como derivado do trigo, no lugar certo, que sempre eram lugares altos, bem arejados, com muito vento, porque na hora que estivesse malhando o trigo, o vento levaria as palhas. A palavra diz que ao invés de estar nesse lugar, ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar normalmente, irmãos, era um lugar bem num buraco, porque precisava ser um lugar de desnível, para quando prensasse as uvas, o desnível se encarregasse de levar o suco para um lugar mais baixo, onde tinha um reservatório, e dali ia se fazer o suco da uva, ali ia se fazer o vinho. Pois é, a palavra diz que Gideão estava malhando o trigo nesse lugar impróprio. Por quê? Com medo de ser roubado mais uma vez. Decepcionado, uma história de mais de 40 anos de roubos. Então Deus manda um anjo para falar com Gideão. E o anjo, tentando animar Gideão, diz assim para ele: homem valente, o Senhor é com você. Eu quero convidar você para, junto comigo, imaginar um momento em que você estivesse passando por uma grande tribulação na sua vida, uma grande adversidade, e Deus manda um anjo no momento que você está orando lá dentro do seu quarto, porta trancada, e daqui a pouco aparece um anjo de Deus para você e diz assim: eu sou com você e vou te dar vitória. Qual seria a sua reação? Eu dizia nos outros cultos, se isso acontece comigo, eu nem espero ele dizer o restante, com a certeza tamanha que eu tinha da presença de Deus. Pois é, na vida de Gideão foi exatamente o contrário. Quando o anjo do Senhor disse assim para ele: o Senhor é com você, homem valente. Sabe qual foi a resposta dele? O Senhor não é nada comigo? Não é não. Se ele fosse comigo, eu não estaria vivendo isso. Essa foi a resposta que Gideão deu ao anjo de Deus. Aí o anjo percebeu que estava muito difícil a conversa com Gideão. Aí disse assim: Gideão, na força que você tem, com o potencial que você tem, eu vou usar você para livrar Israel desses ladrões. E Gideão diz assim para o anjo: que força, que potencial. Na nação de Israel, a tribo que eu pertenço é a menor, é a tribo de Benjamim. A minha família nessa tribo que é a menor é a mais fraquinha. E dentro dessa família, que é a mais fraquinha, eu sou o caçula e sou o menor. Já imaginou, irmãos? Deus tentando colocar uma visão diferente na cabeça daquele homem, e ele só conseguia se enxergar pior,
menor, ruim, incapaz. Por isso que o primeiro amigo da nossa vitória máxima é o olhar interno. Não adianta Deus estar olhando para você e dizendo que você é capaz. Não adianta quem você ama e quem te ama está dizendo para você que você é capaz de mudar essa situação, que você é capaz de dar uma reviravolta na sua vida. Se você não estiver enxergando isso, o próprio anjo de Deus pode aparecer para você para dizer: mas você não consegue enxergar isso? Nada vai mudar. Por isso, quando nós estamos com a visão distorcida de nós mesmos, é muito pesado o que eu vou dizer, mas nem Deus consegue nos ajudar. E quantas pessoas, irmãos, que Deus já mandou mensageiros, pessoas aliadas, quantas pessoas que Deus já preparou situações para mostrar para você: olha, está vendo que você é capaz? Está vendo que eu sou com você? Vai vendo nisso e nisso e nisso na tua vida, como eu já agi. E essa pessoa está tão internalizada que não consegue, que nem Deus está conseguindo ajudar essa pessoa. Por isso que olhar para dentro de si e enxergar algo de bom para o alcance da vitória máxima é o primeiro amigo que Deus nos prepara. E eu quero usar uma história da Bíblia, que está no livro de Números, para a gente entender como é nocivo quando nós não conseguimos ter a visão correta que Deus quer que tenhamos. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Números, quarto livro da Bíblia, capítulo 13. E antes da gente ler, eu vou precisar lembrar um pouquinho a história com os irmãos. Números, capítulo 13. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Durante 430 anos, o povo de Israel esteve escravo no Egito. 430 anos. Eu quero que você lembre desse número, 430. Esse foi o tempo em que o povo esteve escravo no Egito. Nasceu o avô e nasceu escravo. Nasceu o pai, nasceu escravo. Nasceu o filho, nasceu escravo. Estava nascendo o neto agora, e ele também estava nascendo escravo. E a perspectiva era que o bisneto também nascesse escravo. 430 anos. Esse era o tempo de escravidão do povo no Egito. Deus então levanta um homem chamado Moisés. E a palavra diz que agora Moisés tem a função de libertar o povo do Egito. Deus tira o povo do Egito. Os historiadores dizem, irmãos, que o tempo médio entre onde o povo estava no Egito até a terra prometida, a terra de Canaã, que seria a vitória máxima do povo, duraria em torno de 3 dias de viagem. Isso contando passadas bem desaceleradas, porque estava falando de crianças, de idosos, de pessoas com dificuldade de locomoção. Mais ou menos 3 dias. Mas logo que o povo saiu do Egito, Deus já disse assim a Moisés: Moisés, eu não vou levar esse povo pelo caminho mais perto. Eu vou levar o povo pelo caminho mais longo, porque eu quero testar esse povo. Então aquela caminhada que deveria durar 3 dias, se prolongou. Os historiadores dizem que entre 13 e 16 dias. E agora o povo passou pelo Mar Vermelho, passou margeando a terra dos filisteus, e a palavra diz que o povo agora estava na fronteira da terra prometida. Era só ultrapassar aquele limite. A promessa de vitória máxima para o povo, a Bíblia diz que Deus tinha feito a Abraão centenas e centenas de anos antes. E agora o povo estava vendo se cumprir uma promessa de Deus. Então Moisés escolheu 12 homens, um representante de cada tribo. A nação de Israel era composta por 12 tribos. De cada tribo foi escolhido um príncipe. E qual era a função desses homens? A função agora era ir espionar a terra. O povo ficava do lado de cá, e 12 homens iam entrar na terra para observar a agricultura,
o potencial mineral, iam observar também as cidades fortificadas, os muros das cidades, o exército de cada cidade. Eles tinham essa função, espionar a terra. E a palavra diz que aqueles homens demoraram 40 dias observando a terra. Durante 40 dias eles olharam tudo. Eles olharam os rios, eles olharam as lavouras, eles olharam os tamanhos dos muros das cidades, eles observaram tudo. E 40 dias depois eles voltam para dar um relatório a Moisés. E eu quero convidar você para a gente ler junto. Números, capítulo 13, versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacu; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Esse Oséias aí que os irmãos estão vendo, depois ele passa a se chamar Josué. Era o nome original de Josué. Ele tinha esse nome, Oséias. Versículo 9. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azé, Setu, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofse; da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Eles vão, passam 40 dias observando a terra e eles voltam. E olha o relatório que eles trouxeram. Vamos para o versículo 25 do mesmo capítulo. Diz assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. 12 homens observaram a mesma coisa. 12 homens observaram a mesma terra. Mas a palavra diz que 10 deles trouxeram um relatório seguinte a Moisés: Moisés, a terra é muito boa. É como Deus disse mesmo, mana leite e mel. Você sabe por que esse termo? Terra que mana leite e mel?
Os historiadores dizem que havia tanta fartura naquela terra, que as abelhas, quando faziam suas colmeias nas frestas das rochas, era tanta abundância que o mel escorria pela pedra. O gado, as vacas, as cabras, diz que elas eram tão fartas de leite que suas mamas, elas andavam e ia pingando na terra, de tanta fartura que tinha. Por isso esse termo, mana, leite e mel. Pois é, eles voltaram e disseram a Moisés: Moisés, é assim como Deus disse, a terra é maravilhosa, só que não tem como a gente conquistar. Sabe, irmãos, como muitas pessoas podem estar dizendo: não, a vitória máxima que Deus tem para mim, ela é esplêndida, é grandiosa, mas não tem como eu alcançar. Por que não tem como você alcançar? Exatamente pela visão que você tem. E o que me chama a atenção é exatamente o que diz o versículo 31, quando eles dizem assim: a terra é muito forte, lá tem muitos gigantes, e nós observamos que parecemos gafanhotos diante deles. E não só isso, eles também pensam isso de nós. Eu li e reli esse texto, e em nenhum momento a Bíblia dá pista que aqueles homens tivessem conversado com qualquer gigante para saber se era essa visão que eles tinham deles. Pelo contrário, se você tiver curiosidade de ler o livro de Números todo e Deuteronômio, você vai ver que por onde o povo de Deus passava, aqueles povos se tremiam de medo do povo de Deus. A palavra diz que quando os povos daquelas nações sabiam que o povo estava chegando, se trancavam em suas cidades e ficavam temerosos. Mas sabe o que é que a visão distorcida revela? Que a pessoa começa até a achar o que a outra pessoa não pensa de si, ou dele, ou dela. Quando nós estamos com uma visão errada de nós mesmos, até o que os outros não dizem que nós somos, nós começamos a afirmar que a nossa vida é assim, ou que somos assim. Nós parecemos gafanhotos diante dos gigantes, e é isso que eles pensam de nós. Nós chamamos isso de a síndrome de gafanhoto. E a síndrome de gafanhoto, irmãos, que o povo de Israel estava vivendo pela visão errada, não pelo que Deus observava que eles fossem, mas pelo medo. Ela tem 3 pontos. Primeiro, o senso de fraqueza. É achar que todo mundo tem potencial e você não tem. É achar que todo mundo pode conseguir, mas eu não. Por que eu não posso conseguir? Porque eu estudei em escola pública. Por que eu não posso conseguir? Porque eu vi de uma família, no casamento, de separação dos meus pais. Por que eu não posso conseguir? Porque eu sofri demais quando era pequeno. Por que eu não posso conseguir? Porque eu não tive as oportunidades que os outros tiveram. E sabe, irmãos, quando eu olho para essa visão distorcida desse povo, eu vejo que isso é resultado de 430 anos de ensino errado. Quando nasceu o filho, o pai disse assim para ele: meu filho, você é escravo. E se prepare, porque essa é a sina do nosso povo. Há um tempo atrás, Deus até fez uma promessa para os nossos antepassados. Um homem chamado Abraão, Deus até disse que nós viveríamos livres e ricos e abundantemente abençoados. Mas a nossa história real é essa. Meu avô nasceu escravo, o meu pai nasceu escravo, eu nasci escravo e você também é escravo. O histórico familiar daquelas pessoas que agora estavam na iminência de alcançar a bênção máxima de Deus, era um histórico de derrota. Por isso que eles pensavam assim. Por isso que diante da dificuldade eles pensavam: é melhor a gente voltar para o Egito. E não tinha, irmãos, quem mudasse isso na cabeça daquele povo. A palavra diz que logo que o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, eles andaram 3 dias no deserto. E a água que eles tinham de reserva acabou. Então eles começaram a dizer para Moisés: por que você nos tirou do Egito? Lá pelo menos a gente tinha água em abundância. Aí começou a faltar comida também. E eles reclamaram também.
Por que você nos tirou do Egito, se lá no Egito a gente tinha panelas cheias de carne, e a gente molhava os nossos pães naqueles caldos e comíamos abundantemente? Só que eles esqueciam de dizer a Moisés que isso era com a costa toda marcada de vergões de chicote, o dia todo apanhando. Mas eles preferiam viver assim. É melhor porque lá no Egito, pelo menos, nós tínhamos o nosso pedacinho de terra. Você entende o que é a visão distorcida? Resultado de um histórico errado. E sabe, irmãos, isso é a realidade de muitas pessoas, que infelizmente o seu histórico familiar é um histórico de visão errada sobre as coisas da vida. Eu dizia nos outros cultos que quantas pessoas que não conseguem estabelecer vínculos nos seus relacionamentos, sabe por quê? Porque o histórico familiar foi sempre de uma visão errada sobre relacionamentos. Olha, meu filho, não confie em ninguém, ninguém presta. Ganhe muito dinheiro, porque você só vai ser respeitado se você tiver muito dinheiro no bolso. Você só vai ser alguém na vida se você ganhar muito dinheiro, para você mostrar para as pessoas que você impõe respeito. E agora esse homem cresceu e coloca o dinheiro acima da sua família, dos seus filhos, sua esposa, de tudo. Por quê? Não porque esse homem queira ser assim, mas porque aprendeu a ser assim durante anos e anos e anos. A cultura familiar lhe ensinou isso. Irmãos, muitas pessoas têm uma visão distorcida da vida, porque o seu pai lhe passou a vida de forma distorcida. Por quê, pastor? Porque foi a visão que ele recebeu. Assim como os escravos que estavam saindo do Egito, pensavam que a melhor coisa da vida deles era se sentar ao lado de uma panela de carne para comer com pão. Era melhor viver assim, com as costas todas marcadas de chicote, do que viver livre na terra que Deus tinha prometido. Um histórico de visão errada. Tem pessoas que hoje enxergam o casamento de forma errada, porque na sua família o histórico de visão sempre foi aquele. E preste bem atenção, a maioria dos nossos conceitos são estabelecidos por uma visão que nos passaram, ou se não todos eles. Eu chamava a atenção dos irmãos nos outros cultos, dizendo que dos 10 que levaram um relatório errado e distorcido para toda a comunidade de Israel, eles não eram qualquer pessoa. Não eram qualquer um ali da tribo de Efraim, de Manassés, de Benjamim. A palavra diz que eles eram os líderes. Sabe o que isso significa? Eram pessoas que tinham poder de opinião, poder de influenciar. É por isso que a palavra diz que quando chegou a noite, toda a congregação, sabe quantas pessoas tinha na congregação de Israel? Mais de 2 milhões de pessoas. 10 pessoas conseguiram inflamar mais de 2 milhões de pessoas com a visão errada. A Bíblia diz que de noite todo mundo estava chorando e dizendo: vamos voltar para o Egito. Guarde isso no seu coração. Quem tem visão errada inflama os outros de forma negativa. Olha, minha filha, está vendo isso que o seu pai faz? Pois é, casamento é assim, viu? Se prepare. Quando você tiver o seu, se prepare para isso. Quem pode mudar essa visão? Quem pode mudar isso? Quantas vezes, irmãos, a visão errada que um pai passou para um filho foi uma decepção que esse pai viveu. Foi tão decepcionado na sua vida, e essa é a visão que aquele pai tem da vida. Pois foi isso, exatamente isso, e somente isso que esse filho aprendeu. Porque era assim com o povo de Israel. O avô tinha ensinado para o filho que era melhor ser escravo comendo carne do que ser livre vivendo a bênção de Deus. E na primeira dificuldade é melhor voltar para o Egito. Pelo menos lá a gente tem carne de graça. As costas todas marcadas, mas tem carne de graça. É o senso do fracasso. Sabe o que os pais ensinavam para os filhos israelitas? Meu filho, nós somos escravos. Escravo não consegue lutar. Escravo não sabe manusear a espada.
Escravo não é para guerra. Então por que a gente vai enfrentar gigante se durante 430 anos a gente só sabe servir e levar chicotada? E saibam, irmãos, quem mais se aproveita desse tipo de histórico nocivo na vida de muitas pessoas é o nosso inimigo, o inimigo da nossa vitória. Quantas pessoas que tiveram suas vidas marcadas com esse tipo de visão errada, e o inimigo só se aproveitou disso para atrasar a vitória que Deus tem para você, para atrasar tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E tem um monte de gente que já te disse que você pode ser diferente, mas sabe por que você não se enxerga assim? Porque essa visão está enraizada no teu coração, está enraizada. E dentro dessa síndrome de gafanhoto, o primeiro ponto é o senso de fraqueza. O segundo ponto é o complexo de inferioridade. Tente ajudar alguém que pensa o pior de si. Você pode dizer para essa pessoa as palavras mais belas do mundo, essa pessoa não vai mudar. Ela pensa sempre o pior de si. Lembra da história de Gideão? O anjo de Deus dizendo para ele: você é forte, rapaz. Que forte? Se eu fosse forte eu não estaria aqui. O anjo de Deus dizendo para Gideão: vai nessa sua força. Que força? Que força que eu tenho? Por quê? Porque o pai de Gideão tinha dito para ele: meu filho, se acostume, viu? Tem 40 anos que a gente vive assim, então é melhor você se esconder lá no lagar. Você entende o que é uma visão errada? É o complexo de inferioridade. É olhar para a terra prometida, é olhar para a vitória máxima que Deus tinha para mim e enxergar: é muita coisa boa que Deus tem para mim, mas eu não consigo alcançar. Por quê? Porque tem muito gigante. E sabe o que acontece, irmãos, com o complexo de inferioridade? Eu começo a gigantar tudo na minha vida e me tornar cada vez menor. É assim que acontece. Diante do gigante nós parecíamos gafanhotos. O terceiro ponto dessa síndrome de gafanhoto que o povo estava vivendo é a visão distorcida. Alguém com a visão errada põe tudo a perder. Alguém com a visão errada destrói os sonhos de outra pessoa. Eu quero ler com você o início do capítulo 14 aí do livro de Números, para a gente entender o que é que uma visão errada faz. Versículo 1 do capítulo 14. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Sabe o que eles estavam dizendo? Era melhor a gente ter morrido no Egito escravos do que aqui livres. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Quero chamar sua atenção para algo. Irmãos, sabe o que a visão errada da vida provoca nas pessoas? A pessoa parece que não tem mais escolha, ou é isso ou é aquilo. Eu estava observando nos outros cultos que o povo também tinha uma terceira opção. A terceira opção é o seguinte: nós já estamos livres, por que a gente não vive como outras tribos vivem, nômades no deserto, até o dia que a gente possa se estabelecer como povo? Eles poderiam viver no deserto como negociantes, sei lá. Mas a visão distorcida só dá à pessoa duas opções: ou é isso, ou eu morro no deserto, ou eu tenho que voltar para o Egito. Eu fico imaginando esse povo voltando para falar com o faraó. Escolheram lá algum líder deles, né? E eu estou imaginando eles voltando. Chega lá, o líder chega com o rei faraó, diz assim: ó, faraó, Moisés nos enganou. A gente achava que Deus tinha uma terra muito boa, mas não era isso não. A gente chegou na fronteira e não pôde entrar. Então, a gente quer voltar a levar chicotada aqui no Egito. A gente quer voltar a ser escravo. Os irmãos entendem que era essa visão que eles estavam passando? Ou seja, era a escolha única: ou era isso ou era aquilo.
E quantas pessoas, irmãos, que não conseguem sair de um círculo que se formou na sua vida, porque parece que só tem duas coisas para escolher. Parece que a vida só tem duas opções. Quando eu não consigo enxergar aquilo que Deus tem preparado para mim, eu vivo assim. Parece que a minha vida toda Deus só preparou dois caminhos, ou é isso ou é aquilo. Quando a pessoa pensa em relacionamento, parece que só tem ou aquela pessoa ou aquela outra. Não muda. A visão é errada. Ou eu morro no deserto, ou eu volto para o Egito. Não tem outra coisa na sua vida, não. É só isso que Deus preparou para mim. Resultado de uma visão errada. E a palavra diz que isso inflamou toda a congregação. O povo começou a se preparar para voltar para o Egito, para voltar a ser escravo. Deus fica tão chateado com o povo que diz assim a Moisés: Moisés, pois agora eu não vou deixar esse povo entrar, por causa da rebeldia e da teimosia deles. Manda todo mundo voltar. Irmãos, o povo estava na fronteira, e Deus disse: agora vai todo mundo voltar, e todos estes que saíram do Egito, nenhum deles vão entrar na terra prometida, vai todo mundo morrer no deserto. E agora, a vida do povo era chegar na fronteira e perguntava: Deus, pode entrar? Não, volta para o deserto. E o povo voltava, dava uma volta no deserto, aí voltava de novo àquele ponto: pode entrar, Senhor? Não, volta para o deserto. Todos morreram. Isso durou 40 anos. 40 anos se passaram para que toda aquela geração morresse. 40 anos. 40 anos depois, agora, não eram aqueles que tinham saído do Egito. Agora quem estava entrando na terra de Canaã eram seus filhos e os seus netos. A palavra diz que até Moisés e Arão também morreram no deserto. Quem agora tinha o privilégio de chegar à vitória máxima que Deus tinha prometido a Abraão centenas de anos atrás, eram os netos e os filhos daqueles que tiveram a visão pequena das coisas de Deus. E agora eu quero ler com os irmãos esse momento em que o povo está entrando na terra de Canaã. Vamos pular dois livros e vamos para o livro de Josué. Você está em Número, você vai pular Deuteronômio, e o próximo livro à sua direita é Josué, capítulo 1. Capítulo 1 de Josué. Versículo 10. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Vamos para o versículo 16, do mesmo capítulo. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos. E onde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Olha o que 40 anos de ensinamento fez. Sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando? Que aqueles 430 anos de cultura passada de escravos tinha acabado. Olha a reação do povo. Agora chegou o momento de entrar na terra prometida. O povo todo: o que você disser para a gente faz. E os gigantes continuavam lá. E as cidades fortificadas continuavam no mesmo lugar. E o perigo da terra continuava também. O que foi que mudou? A visão. Era um povo diferente, um povo que tinha sido agora instruído a pensar diferente. Vamos imaginar que os outros que saíram do Egito
continuassem no meio deles, ensinando as mesmas coisas, a visão não teria mudado. 40 anos depois, Deus tinha mudado a visão do povo. E Josué olhou para o povo e disse assim: estão preparados? O que você disser a gente faz. Mas ainda tem gigante lá. Pois é, a gente enfrenta os gigantes. E não estão se vendo como gafanhotos, não. Não, a gente enfrenta. Visão mudada. Como é que você tem se visto? Daqui a 5 anos, como é que você vai estar? 5 anos. Como é que você enxerga a sua vida daqui a 10 anos? Você consegue enxergar algum plano para ser estabelecido, para que as coisas mudem? Daqui a 5, 10 anos. Muita coisa que pode estar te impedindo de se enxergar assim, possa ser resultado de uma visão que te influenciaram a ter. E sabe, irmãos, às vezes nós estamos vivendo com pessoas que nos influenciam, e essas pessoas nos influenciam e nós temos até vergonha de contrariar. E aquela pessoa nós já percebemos, porque Deus já tem nos mostrado que aquela pessoa não está fazendo bem para o nosso novo caminhar com Deus. As palavras daquelas pessoas não estão nos ajudando, são verdadeiros inimigos dessa vitória máxima que Deus tem para nós. Deus quer te livrar disso. Deus quer te dar sabedoria para você não ser arrogante, você não ser ignorante nas suas palavras ou áspero com aquela pessoa que está atrapalhando a tua vitória. Mas você precisa começar a rejeitar aquele tipo de visão que você sabe. Você sabe quem até hoje distorceu o projeto de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque quando você começou a conhecer a palavra de Deus, Deus começou a te trazer uma visão diferente. E você sabe quem é que se une a você para te levar à vitória, e quem está se unindo só para derrotar mais e mais a tua vida. Quem trouxe a palavra negativa para o povo de Israel foram os líderes. Quem tem lhe influenciado na sua visão? A palavra de quem tem peso para você? A palavra de quem concretiza uma certeza na sua vida? A palavra diz que agora o povo atravessa a fronteira, e Josué, agora que era o líder, ele tem a obrigação de repartir toda a terra. Então, para a tribo de Manassés foi dada uma parte da terra, para a tribo de Rúben outra parte da terra, e cada família começou a receber sua porção. Calebe, o amigo de Josué, que 40 anos antes tinha também dado um relatório com uma visão correta, positivo, a palavra diz que ele fica só esperando para ver como era que Josué ia dar a sua parte de herança na vitória máxima. E a Bíblia diz que passam-se 40 anos no deserto e mais 5 anos para o povo entrar, cada um na sua terra de herança. Então Calebe decide falar com Josué e dizer para ele: olha, eu quero também agora a minha parte, porque lá atrás, 45 anos antes, Deus me prometeu que eu iria ter a minha vitória máxima. E eu quero encerrar essa minha palavra lendo com você o capítulo 14 do livro de Josué, o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, Josué capítulo 14, versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram um povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus.
Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. A visão desse homem, irmãos, agora com 85 anos, não tinha mudado. Ele estava dizendo: olha, o mesmo potencial que eu acreditava que eu tinha, 45 anos depois, Deus me faz ter certeza que eu também tenho hoje. Ele olhava para dentro de si e ele conseguia enxergar tudo aquilo que Deus um dia tinha colocado lá. Você sabia que Deus colocou coisas maravilhosas dentro de você que ainda você não conseguiu enxergar? Tanta coisa que você ainda pode realizar na sua vida, mas sabe por que você ainda não conseguiu enxergar? Porque a sua visão está distorcida, porque colocaram em você ideias, conceitos que mudaram tudo aquilo que Deus queria que você estivesse enxergando hoje, nessa fase da sua vida. Sabe onde é que você pode chegar? Deus, Ele sabe. Sabe o que você pode alcançar? Deus, Ele sabe também. Por que não acreditar na palavra que Deus tem para você? Por que a sua vida está baseada naquilo que você tem enxergado em si mesmo? Eu quero orar por você e pedir que o Espírito Santo de Deus, ele venha abrir a tua visão e os teus olhos, para você enxergar aí dentro que tem tanta coisa maravilhosa que Deus já colocou, e você ainda não conseguiu tomar posse, exatamente pela sua visão de uma vida, uma visão distorcida. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, no nome de Jesus. Eu espero que esta palavra tenha tocado no teu coração. E gostaria de pedir a você que de alguma forma você faça esta mensagem chegar também ao coração de outras pessoas. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, Deus que conhece a necessidade dos nossos corações, Deus que sabe de tudo que precisamos, de tudo que necessitamos. Eu quero pedir nesse instante que a tua mão esteja estendida sobre a vida de cada um dos teus filhos e que de uma forma especial a bênção da cura divina, a bênção da libertação, da prosperidade e, acima de tudo, a bênção da salvação se manifeste na vida de cada pessoa que me ouve e que me assiste neste momento. Que a tua graça poderosa se manifeste de tal forma que o teu nome seja glorificado por cada uma das maravilhas que estiver agora mesmo acontecendo nestes corações. É o meu pedido e por crer em ti, já estou te agradecendo, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Estaremos juntos numa próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus.